Pessoal, então, bom dia a todos. Vamos começar essa aulinha aqui. A aula tem aproximadamente 40 minutos para poder trabalhar com vocês aí, tá? Qualquer dúvida, estou gravando a aula, vou deixar salvo aí no YouTube aí, depois vocês assistam novamente, ok? Essa aula aqui é uma aula de revisão, uma aula de recapitulação, o que a gente vai trabalhando desde o início aí, né? Então, o que a gente tem que saber aqui inicialmente? O conceito de eletricidade. Então, a eletricidade, ela começa onde? Ela começa no átomo, tá? Então, o que que acontece? O que que é um átomo? Deixa eu buscar um apagador. O que que é um átomo? Se você olhar no microscópio, ele é a menor partícula que tem na natureza. O átomo, ele tem um núcleo, tá? Que ele é composto por prótons, são cargas positivas, e nêutrons, que são cargas neutras, né? Como o próprio nome já diz. E os elétrons é quem circula em volta desse átomo. Então, aqui em volta dos átomos, ó, eu tenho os elétrons, que eu convenciono como sendo cargas negativas. E aqui eu vou ter várias camadas de valência aqui, onde os elétrons vão circular. Então, isso varia de um átomo para outro, certo? De forma que, quando você tem um material, qualquer material, materiais, de maneira geral, eles são classificados como materiais condutores ou materiais isolantes. E o que que muda do material condutor para o material isolante? É justamente a quantidade de elétrons livres que esse material vai ter. Então, se você imaginar que é uma barra de cobre, né, a barra de cobre ela vai ter milhões de elétrons. Por que que eu desconsidero os prótons e desconsidero os nêutrons? Porque os prótons e os nêutrons não têm movimento, eles ficam presos no núcleo atômico. A parte que tem movimento são os elétrons, então é por isso que eu levo em consideração os elétrons. Então, o que que seria a corrente elétrica, então? É justamente o movimento ordenado, o fluxo ordenado desses elétrons através de um condutor. Quando o material ele é isolante, ele tem uma menor quantidade de elétrons livres, de forma que ele tem uma resistência maior a gerar o movimento desses elétrons aí. Tá certo? Então, é por isso que eu tenho dificuldade em relação a um material isolante em conduzir. Então, por isso que ele é classificado como isolante. Ele tem dificuldade em gerar movimentação de elétrons. Então, o que é a corrente elétrica? Nada mais é o efeito provocado pelo movimento ordenado dos elétrons. Então, se esses elétrons movimentarem todos numa única direção, tá? O que eu estou gerando aqui? Estou gerando um fluxo, uma corrente de elétrons. Essa corrente de elétrons gera um efeito. Esse efeito é conhecido como corrente elétrica. Essa corrente elétrica, né, a gente conhece como I, ela é representada por uma letra. No caso, é a letra A. Essa letra A é de quê? De amperes. Tá? Então, corrente elétrica é igual a amperes. Tá? É um detalhe que vocês não podem esquecer. Então, sempre que eu chegar a identificar um número com a letra A, eu estou falando de corrente elétrica, eu estou falando de amperagem. Tá certo? Certo. Que esses elétrons se movimentem, eu preciso de outra coisa. Os elétrons não vão se movimentar de uma maneira aleatória. Os elétrons movimentar, eu vou precisar de uma outra coisa. Vou precisar de aplicar uma tensão elétrica. O que é a tensão elétrica? A tensão elétrica, também conhecida como DDP, é a força que impulsiona, que força esses elétrons a movimentar, justamente devido à DDP, que é diferente de potencial elétrico.
Então, quais são as fontes de tensão que a gente tem? Pilha, bateria, gerador. São as três principais fontes de tensão elétrica que a gente tem. Então, ó, recapitulando aquela aula lá, ó, como é que funciona a bateria e uma pilha? Por fora, você vê isso aqui, ó. Você tem ali um polo positivo e um polo negativo. Só que lá dentro da pilha, você tem a parte isolada. Tá? Essa parte não entra em contato com essa parte aqui do lado. O que vai acontecer? Aqui preso nesse polo, você vai ter uma chapa, uma placa, ou várias placas, depende do tamanho da sua pilha bateria, presa a um material rico em elétrons, ou seja, rico em cargas negativas, excesso de elétrons, potencial grande. Aqui você vai ter uma outra placa, um material que tem pouco elétrons livres. Se eles têm pouco elétrons livres, eles têm mais próton. Como lá dentro elas estão separadas, isoladas uma da outra, no isolante aqui, ó, não tem contato, então não tem movimentação elétrica. Agora, a partir do momento que eu faço a ligação com um condutor aqui, ó, unindo esse polo a esse polo, o que eu passo a ter? Eu passo a gerar um caminho por onde os elétrons vão se movimentar. Por que os elétrons? Porque os prótons não têm movimento. Então, os elétrons vão fazer esse movimento aqui. Os elétrons vão se movimentar, vão sair daqui, sentido a outra placa, a fim de igualar o potencial elétrico. Quando ele faz isso, eu gero o fluxo, eu vou gerar a corrente elétrica. Então, é por isso que, para ter corrente elétrica, eu preciso ter o quê? Tensão elétrica. Sem tensão elétrica, eu não consigo ter corrente elétrica. Tá certo? Essa tensão elétrica, tá? Ela é medida em quê? Ela é medida em volts, representado pela letra V, tá? Então, aqui, ó, V de, tá certo? A tensão ela é medida em volts. Então, vocês não podem esquecer desses fundamentos. Corrente elétrica, letra A, ampere. Tensão elétrica, letra V, de volts. O volts é o quê? É a tensão elétrica. O que a tensão elétrica faz? Ela cria o fluxo orientado, ordenado de elétrons. Então, sem tensão, eu não tenho corrente. Agora, eu tenho um problema que vai acontecer aqui também. Se eu simplesmente pegar uma fonte de tensão e ligar num condutor, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o que a gente chama de curto-circuito. Por quê? Porque eu não tenho nada que vai consumir essa corrente. E aí vai gerar um superaquecimento no condutor, ele vai explodir, ele vai se romper, provocando um efeito que a gente chama de curto-circuito. Então, é para isso que acontecer, não é simplesmente pegar uma pilha, uma bateria e ligar um condutor. Eu preciso ligar aqui também uma carga. O que vai ser essa carga? No caso aqui do exemplo, eu coloquei uma lâmpada. Então, essa lâmpada funciona como uma carga, uma resistência que vai estar consumindo essa corrente. Então, aí surge mais um outro detalhe importante para a gente, que é a resistência elétrica. Então, para ter corrente elétrica, para ter movimentação de corrente elétrica através de um circuito, eu vou precisar de uma fonte de tensão, que é medida em volts, e vou precisar de uma resistência elétrica, que é uma carga. Que é qualquer equipamento ligado na corrente elétrica funciona como uma carga. Essa resistência elétrica, né, que é alguém que vai estar consumindo, que vai estar gerando uma resistência à movimentação dos elétrons, vai estar balanceando ali o fluxo de elétrons, né, consumindo essa corrente, eu chamo de resistência elétrica. Essa resistência elétrica ela é medida também em uma grandeza, que a gente chama de ohms. Tá? Esse ohms é representado por uma letra grega, ela é mais ou menos assim, ó, parece uma ferradurazinha. Tá? Então, para ter corrente elétrica, que é medida em amperes, eu preciso de ter tensão elétrica, preciso de ter resistência elétrica e eu preciso também de um condutor, que é por onde essa corrente vai estar circulando. Ok? Esses são os detalhes importantes que vocês têm que recapitular. Um outro detalhe também importante, quando a gente fala disso aqui, é que a gente tem também as subunidades, né? Então, a gente tem essa unidade aqui, ó. Isso aqui representa o quê?
representa? Deixa eu voltar a ver. Esse aqui representa miliampere. Ampere. Então, 1 miliampere quer dizer que é 1 ampere dividido por 1000. Tá? Então, se você pegar 1 ampere, dividido por 1000, né, você vai ter o equivalente a 1 miliampere, certo? Eu tenho também o quiloampere, né? Então, eu tenho o quiloampere. 1 quiloampere, ele equivale a quantos amperes? 1 quiloampere, ele vai corresponder para mim a 1000 amperes. Tá? Então, 1 quiloampere é igual você pegar 1 ampere e multiplicar por 1000. Você vai ter o que a gente chama de 1000 amperes ali, certo? Então, da mesma forma que você tem o quiloampere, você também vai ter o quilo V, quer dizer o quê? Kilovolt. Então, 1 kV é igual a 1000 volts. Basta multiplicar por 1000 para tirar do quilo e passar para volts. Você vai ter também o quilo-ohm, que é a unidade de resistência. 1 quilo-ohm é igual a 1000 ohms. Ok? Isso foi o que a gente viu também na nossa primeira aula. Avançando aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre circuitos elétricos. Então, como é que eu represento um circuito elétrico? Então, um circuito elétrico, ele vai ter uma fonte de tensão elétrica. É obrigatório ter uma fonte de tensão elétrica. Esse aqui é o símbolo que representa uma fonte de tensão elétrica. Ele vai ter uma corrente que circula aqui, eu chamo de I. E você tem que ter também o que aqui? Uma resistência, que é representada dessa forma na nova técnica. É medida em ohms, né? Então aqui vamos botar de R1 a resistência, né? Então isso aqui é o que a gente chama de um circuito elétrico, ok? Agora, o que acontece quando eu falo em circuitos elétricos? Ele não vai ter somente uma resistência, né, geralmente. Ele vai ter mais resistências. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, outra resistência aqui e outra resistência aqui, o que vai acontecer? Essa aqui será R1, não é isso? Essa aqui será R2 e essa aqui será R3. Então, para mim poder calcular aqui, no caso aqui, a tensão total, né? A resistência total nesse circuito, eu tenho que saber se ele está em série ou está em paralelo. Então, nesse caso aqui, isso aqui é um circuito em série. Como é que eu sei disso? Está vendo que eu só tenho um caminho por onde a corrente vai circular? A corrente não tem bifurcação, ela não sofre divisão. Esse aqui é classificado como um circuito em série, ou seja, você tem resistências ligadas uma após a outra. Quando isso acontece, eu digo que é um circuito em série. Quando isso acontece, como é que eu calculo a resistência total desse circuito aqui? A resistência total desse circuito aqui, ela vai ser simplesmente o quê? Ela vai ser simplesmente igual a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Então, basta eu fazer o quê? Eu somar as resistências ali e eu vou ter a resistência total do circuito, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Digamos que aqui eu tenho a resistência 1 igual aqui a 5, né? Vamos pegar aqui 5 ohms, né? Vamos botar aqui uma resistência 2
igual a 3 ohms e uma resistência 3 igual a 6 ohms. Resistência total aqui, então, ó, resistência total, ela vai ser igual a 5 mais 3 mais 6. Essa resistência total, ela vai ser igual, então, 5 com 3 dá 8, com 6, dá quanto aí? 14? Então, ela vai ser igual a 14, né? Nossa, sendo bom, não. Ela vai ser igual a 14 ohms, certo? Certo. Ok. Se fosse agora, o tipo de circuito que eu tenho, qual que é? Eu tenho também o circuito paralelo. Então, como é que seria o circuito em paralelo? O que vai mudar no circuito em paralelo? Então, no circuito em paralelo, você vai ter aqui também uma fonte de tensão, é obrigatório, né? Você vai ter aqui, ó, as resistências também que são obrigatórias. Só que nesse caso, você vai ter apenas, vamos botar aqui, ó, a resistência ligada de uma forma diferente. Olha só, tem aqui uma fonte de tensão, você tem aqui, vamos chamar de uma resistência 1, e você tem aqui, vamos chamar de uma resistência 2. Então, nesse caso aqui, observa bem aí, ó, que a corrente vai circular aqui, né? Só que o que acontece com a corrente aqui? Ela sofre a divisão, percebe? Parte dela vai seguir para cá e parte dela vai descer para cá. Então, sempre que isso acontecer, essas bifurcações, eu tenho um sistema, um circuito, que eu classifico ele como sendo circuito em paralelo. Então, você observa que vai chegar a tensão aqui e aqui ao mesmo tempo, e vai chegar também negativo aqui e aqui ao mesmo tempo. Dessa forma, você tem um circuito onde uma resistência não depende da outra. A gente imaginar que isso aqui fosse duas lâmpadas. Então, a gente consegue compreender que, se essa lâmpada aqui queimar, essa aqui continua acesa, porque uma não depende da outra. O circuito em série, um depende da outra. Se a gente pensar na lei de Kirchhoff, o que vai acontecer? O que diz a lei de Kirchhoff? Que no circuito em paralelo, a corrente ela sofre queda. Então, a corrente que chega aqui é diferente da corrente que chega aqui. Porém, a tensão da fonte é igual à tensão que chega aqui e a tensão que chega aqui. Então, no caso, se eu ligar, por exemplo, lâmpadas em paralelo, que é o mais comum, você não vai ter queda de tensão. E dessa forma, a resistência também é calculada de maneira diferente. Como é que eu calculo a resistência total aqui? Então, a resistência total aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, resistência total, ela vai ser igual aqui, no caso, né? A resistência 1 vezes a resistência 2 dividido, tá? Pela resistência 1 mais a resistência 2. Tá certo? É diferente a forma de calcular, observe. Tem que pegar a multiplicação e dividir pela soma. Dessa forma, né, não vou fazer um exemplo aqui, porque vocês têm um exemplo no caderno, e o nosso tempo está corrido. Dessa forma, o que vai caracterizar? Se você fizer um exemplo em uma conta matemática, você vai perceber que a resistência total ela é mais baixa, ela é menor. Tá? Então, quando eu faço ligações em paralelo, consequentemente, eu tenho uma menor resistência no meu sistema. Dessa forma, eu tenho um ganho, uma compensação aí, uma economia no consumo de energia. Quanto mais resistência tiver nas suas ligações, nos seus circuitos elétricos, mais será o consumo de energia. Então, por isso que chuveiro elétrico consome muita energia, tem uma resistência muito grande. Forno elétrico também tem uma resistência muito grande para gerar calor.
Ferro de passar também tem uma resistência muito grande. Então, são equipamentos que vão te gerar uma resistência muito grande e, consequentemente, você vai gastar mais energia. Então, esse aqui é o que a gente caracteriza, é o que a gente chama de um circuito, tá? Em paralelo. A gente tem também os circuitos mistos. O que vai mudar nos circuitos mistos? Nos circuitos mistos, você vai ter a presença de resistências em série, em paralelo, no mesmo circuito. Então, se eu imaginar que eu vou ter uma outra resistência aqui, ó, tá? Eu já torno esse circuito aqui um circuito misto. Por quê? Essa resistência está em série com relação a essa, ela está em série, porém essas duas estão em paralelo. Então, isso caracteriza um circuito misto. Ok? Certo. Outra coisa que a gente viu lá é a lei de Ohms. O que é a lei de Ohms? Se eu tiver um circuito elétrico, né, onde, como a gente viu inicialmente, para ter energia elétrica tem que ter tensão, tem que ter resistência e tem que ter corrente que circula através de um condutor. Que no caso seria o condutor. O que a lei de Ohms nos diz? A lei de Ohms diz o seguinte: se faltar corrente, eu consigo calcular. Se não tiver o valor de corrente, eu consigo calcular a tensão e a resistência. Se eu não tiver a tensão, tiver a corrente e a resistência, eu consigo calcular a tensão. Então, como é que eu posso escrever a lei de Ohms? Então, a lei de Ohms seria o seguinte: ó, tensão ela é igual a corrente vezes a resistência. Então, se eu precisar calcular a tensão de qualquer circuito elétrico, basta eu pegar a corrente desse circuito e multiplicar pela resistência que esse circuito vai gerar. Ah, mas se eu quiser calcular a corrente, então basta pegar esse V, esse R que está multiplicando, passar para cá dividindo. Então, a corrente elétrica ela é igual a tensão dividido pela resistência. É uma outra forma que eu posso usar também aplicando a lei de Ohms. Então, posso calcular a corrente pegando simplesmente a tensão e dividido pela resistência. E uma outra forma também de eu calcular essa corrente, né, seria, aliás, calcular a resistência. Eu posso calcular a resistência, ela é igual a tensão elétrica dividido pela corrente. Então, isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, igual nas aulas de instalações prediais, que a gente começou no domingo passado, eu preciso calcular ali qual vai ser a tomada que eu vou utilizar. Uma tomada de uso específico ou uma tomada de uso geral. Eu sei que a tomada de uso geral ela é uma tomada que serve para amperagem de até 10 amperes. Mas eu meio que não sei ainda qual que será ali a que eu vou usar ali. Então, eu posso aplicar a lei de Ohms, juntamente com a potência elétrica, para poder identificar da maneira mais fácil, né, qual que é a corrente elétrica que vai passar naquela tomada, qual é o fio que eu devo usar, qual é a bitola de fio que eu preciso usar, se é o 2,5, se é o 4 milímetros, 6 milímetros, tá certo? Isso é importante também a gente observar, tá? Beleza. Então, aqui avançando, ó, vamos falar um pouquinho aqui sobre potência elétrica. O que é potência elétrica, né? V. Potência elétrica, ela é medida geralmente em quê? Em watt, tá certo? A gente viu que o que é potência? Potência é a capacidade de realizar um trabalho. Então, se você realiza um trabalho num tempo mais rápido, a potência é melhor. Se você realiza um trabalho de uma maneira mais eficiente com relação ao tempo, é porque a potência é maior. Quando eu falo em potência elétrica, eu estou dizendo o quê? A capacidade dos elétrons em gerar fluxo, em gerar um efeito de uma maneira mais rápida. Então, quanto maior a potência, mais rápido será desenvolvido o efeito provocado pela corrente elétrica. Então, lá naquele exemplo que eu até tenho em sala de aula, tem um chuveiro que ele é mais potente e outro menos potente. Qual que é a diferença entre esses chuveiros? O mais potente, ele vai esquentar mais rápido e ele vai esquentar mais. Eu tenho um forno, né, um forno elétrico. Um é mais potente que o outro. Qual que é a diferença? O forno elétrico é mais potente, ele vai gerar calor mais rápido. Ele tem
ele vai esquentar o alimento mais rápido. Dessa forma, ele pode gerar uma economia de energia se o tempo compensar, né? Essa potência, ela é medida de duas formas. Ela pode ser medida em corrente contínua e em corrente alternada. Então, qual que é a diferença de uma corrente contínua e da corrente alternada? Então, a corrente contínua é uma corrente, pensa aqui no gráfico. Então, a corrente contínua, ela é uma corrente que ela é sempre constante. Ela não sofre oscilação. Ela pode ser tanto positiva, direto positiva, e ela também pode ser direto negativa. Ela é uma potência constante, é uma corrente constante. Tá? O primeiro tipo de corrente que foi inventado, tá? O Thomas Edison, e hoje a gente usa mais em sistemas eletrônicos, tá? IHM, sistemas que trabalham geralmente com corrente muito baixa, e em sistemas que não podem sofrer oscilação, porque ela é constante, então ela facilita, ela não sofre oscilações. Agora, qual que é a corrente que a gente mais utiliza? Em nossas casas, da indústria. É uma corrente que tem uma força muito maior. É uma corrente que diminui as percas durante a transmissão. É justamente a corrente alternada. Então, a corrente alternada, o gráfico dela é diferente, né? O gráfico dela ela não é em linha reta, ela oscila. Ela vai ter esse movimento aqui, ó. Tá? Então, ela trabalha em forma de ondas, onde ela varia ali entre positivo e negativo, por aí vai. Continua essa onda. Essa corrente alternada, ela obedece uma frequência que é gerada. Aqui no Brasil, a frequência padronizada que é gerada é de 60 Hz. O que isso quer dizer? A cada 1 segundo, ela faz 60 ciclos desse aqui. Tá? Então, a potência, ela muda de corrente contínua para corrente alternada. Então, na corrente contínua, a potência é medida em watts. Tá? E como é que eu calculo essa corrente, essa potência em corrente contínua? Potência é igual a corrente vezes a tensão. Tá? Em circuito de corrente contínua, é isso aí. Agora, quando eu falo em corrente alternada, aí a potência muda um pouco. Aí eu vou ter 3 tipos de potência. Tá? Esses 3 tipos de potência que eu vou ter é a potência ativa, potência reativa e potência reativa. Então, o que acontece? Para diferenciar uma da outra, eu uso letras que diferenciam. Então, por exemplo, a letra Q, ela representa a potência reativa. Tá? A letra S, ela representa a potência aparente. Tá? E a letra P representa a potência ativa. Dessas 3 potências, qual que é a potência que você realmente consome, realmente utiliza? É a P, que é a potência ativa. Só que, devido às cargas indutivas, o que são cargas indutivas? A gente explicou isso em sala de aula. Sempre que eu tenho uma bobina em um circuito elétrico, ela provoca um atraso da corrente com relação à tensão. Eu chamo isso de cargas indutivas. Essas cargas indutivas é ruim para o sistema. Por quê? Porque elas atrasam a corrente demais, elas aumentam a reativa. O que é a reativa? É aquela potência que não é consumida pelo sistema elétrico, ela gera prejuízo, porque ela foi demandada, mas não foi utilizada. E se você deixar aumentar a reativa, a empresa é multada. Então, o que acontece? O ideal é sempre manter a tensão reativa baixa, sempre manter a distância entre a tensão e a corrente reduzida no circuito de corrente alternada. Como é que eu faço isso? Eu utilizo os bancos de capacitores. Então, quando eu uso uma carga capacitiva, o que o capacitor faz? O capacitor, ele acumula corrente elétrica. Então, quando o capacitor está ligado no circuito elétrico, ele sente a falta de corrente elétrica, o que ele faz? Ele libera essa corrente que ele está armazenada, fazendo o adiantamento da corrente. Então, dessa forma, o que a gente mais utiliza em relação ao consumo de energia é a potência ativa. A potência aparente é a potência total, que é demandada pela empresa, pela concessionária, no caso a Enel.
ela fornece para a gente, e a potência reativa é aquela parte da potência que passou pelo seu equipamento, mas não foi utilizada. É como se fosse a diferença aí entre a total e a ativa. Então, o que acontece? Essa potência ativa ela é medida em quê? Ela é medida em watt. Tá? A potência aparente ela é medida em quê? Ela é medida em watts-hora. Oh, desculpa, volt-ampere. Ela é medida em volt-ampere. Ou também, né? O pessoal chama isso aqui também, às vezes, conhece isso aqui como kVA. Ou seja, kV-ampere. Transformador, ele é medido assim, pela potência aparente dele. Sempre que você pegar um transformador, você vai encontrar lá anotado nele lá. VA ou kVA, que é volt-ampere reativo. É um valor de potência aparente. A potência reativa, ela é medida em VAR, tá? Ou seja, volt-ampere reativo. Também podendo ser conhecido como kVAR, volt-ampere reativo. O que vai mudar no cálculo aqui da potência ativa, né? Que é o que nos interessa? O que vai mudar no cálculo da potência ativa? Então, a potência ativa ela vai ser a corrente vezes a tensão vezes quem? O fator de potência. O que é o fator de potência? Né? É justamente a diferença, a defasagem entre a tensão e a corrente. Então, aqui, ó, a tensão, a corrente é isso aqui, ó, e a tensão adianta, é como se a tensão estivesse aqui, ó. Tá vendo que tem uma diferença aqui? Esse aqui é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. Isso aqui é conhecido como φ, que é o ângulo de defasagem. O que é o fator de potência? É justamente o cosseno desse ângulo. O fator de potência ele é um valor que varia de 1 a 0. Então, se o fator de potência for mais próximo de 1, melhor, quer dizer que o ângulo é menor. Quanto mais próximo de 0, quer dizer que o ângulo é maior. Então, se você deixar o fator de potência cair abaixo de 0,92, a N eu te multo. Eu uso o banco de capacitor justamente porque para aumentar o fator de potência. Ou seja, aumentou o fator de potência e diminuiu o ângulo. O que provoca aumento desse ângulo? Cargas indutivas, bobinas. Onde tem bobina? Motor elétrico. O que mais tem indústria é motor elétrico. Então, eu uso o banco de capacitor para compensar essa diferença, tá? Adiantar a corrente e, dessa forma, eu não pagar multa e eu evitar que a tensão se adiante demais com relação à corrente. Então, como é que eu calculo a potência na prática? No caso, corrente alternada. Corrente vezes tensão vezes fator de potência. É um valor que vem no seu talão de energia. Para a gente finalizar, vamos só falar um pouquinho agora sobre energia. O que é energia? Energia elétrica é o que você realmente paga na sua conta de energia. Tá? O que é essa energia elétrica? Energia elétrica nada mais é do que a potência ativa que você consumiu nos seus equipamentos, vezes o tempo que ficou ligado esse equipamento. Então, se você quer saber o consumo de energia de algum equipamento que você tem aí, por exemplo, sua geladeira, eu quero saber quanto minha geladeira está consumindo durante o dia. Basta você pegar a potência da geladeira, é medida em watts, potência ativa dela, e multiplicar pelo tempo que ela fica ligada, no caso 24 horas. Você vai ter o valor da energia elétrica. Tá? Essa energia elétrica, ela é medida em quê? Ela é medida em watts hora, certo? Ou também ela pode ser medida, que é mais comum, que é justamente o que você paga, ela é medida em quilowatts hora. Tá? Então, essa é a unidade de medida de energia elétrica. Como é que eu calculo a energia elétrica? Potência ativa vezes o tempo que ficou ligado o equipamento. E aí, voltando lá naquele assunto que a gente comentou, né? Eu preciso calcular qual vai ser a tomada que eu vou utilizar para ligar um forno elétrico. Vou usar uma tomada de 20 amperes
ou eu vou usar uma tomada de 10 amperes, que é a mais comum? Então, como é que eu faço para achar esse valor? Basta eu pegar lá, ó. Eu sei que potência é igual a corrente vezes a tensão, correto? Então, eu quero saber a corrente necessária, porque eu tenho a potência e tenho a tensão, que a tensão é fornecida pela concessionária. Lembrando que, quando o sistema é gerado, tem 3 fases, correto? Essas 3 fases, para diferenciar, eu chamo de R, S, T, e vai ter um neutro. Se eu ligar fase, né? Vou mudar aqui, ó. Eu vou ter ali um neutro, né? Eu vou ter aqui R, S e T. Se eu ligar ali, ó, fase com fase, eu tenho uma tensão que eu chamo trifásica, 380 volts. Se eu ligar fase com neutro, eu tenho uma tensão monofásica, que é 220 volts. Na sua casa, por exemplo, qual que a gente mais utiliza? Tensão monofásica. Na indústria, tensão trifásica. Quanto maior a tensão, maior a potência. Então, aqui, ó, pensando na sua casa, que é monofásica, como é que eu calcularia aqui, ó, a corrente necessária de resistência na minha tomada? Basta eu isolar o I. Então, a corrente, ó, é igual ali, ó, a tensão da casa, né? No caso ali, a tensão, dividido, desculpa, é a potência do equipamento, dividido pela tensão do equipamento. Então, você vai ter lá, ó, no caso aí da sua casa aí, ó, pega a potência do seu equipamento, no caso do forno, e divide pela tensão, que é 220, monofásica. O valor de corrente que der, se for menor do que 10, você vai usar uma tomada de uso geral. Se for maior do que 10, você vai usar uma tomada de uso específico de 20 amperes, de acordo com o valor que der aí. Então, a tomada que você vai utilizar, se ela é de uso específico ou não, depende do cálculo que você encontrar aqui da corrente com relação à potência e à tensão. Beleza, pessoal? Já está encerrando o nosso tempo aqui. Falta menos de 1 minuto para acabar a aula. Vou tentar postar essa aula aqui lá no YouTube, para o pessoal da noite assistir. E aí eu mando o link para vocês. Quem quiser assistir, assiste lá novamente para tirar as dúvidas. Tá? E aí podemos estar marcando isso aí mais vezes aí, ok? De acordo com a necessidade da turma.